Olá, bem-vindo à nossa primeira aula do módulo 3, que eu denominei de estrutura. E aqui eu quero conversar contigo sobre o que é necessário para tu teres um bom controle financeiro. E eu quero te dizer que, para mim, fundamental são 4 coisas. O local aonde tu vais fazer, então, os teus controles, as tuas operações, material, os equipamentos que tu precisa, as pessoas que irão fazer isso e o tempo que tu vais precisar para isso. Então vamos começar com o local. Eu quero te sugerir que tu tenhas na tua casa um local específico para tu colocares os teus documentos, os teus controles financeiros. Rogério, mas que tamanho que tem que ser isso? É grande? Não. Isso vai depender do grau de importância que tu dá para o financeiro. Pode ser uma gaveta, pode ser um arquivo inteiro, um armário inteiro, pode ser um quarto, no teu quarto mesmo, pode ser um escritório, não importa. O que é fundamental tu teres claro é que tu precisa de um local para que tu consiga armazenar todos os teus controles. É muito comum as pessoas se perderem porque não têm essa organização. Tu te lembras daquela máxima da administração? Um local para cada coisa e cada coisa no seu local? É isso que eu te aconselho e é fundamental. E eu quero te contar uma história rapidinho sobre isso que para mim fez eu perceber a importância para que eu consiga identificar aonde está o que eu preciso. Tinha uma época, mais quando eu era jovem, que eu vivia perdendo a chave da casa. E aí o que acontecia? Deixava aqui, deixava ali e dificilmente eu achava. Até que um dia eu me dei conta que eu precisava de um local para deixar ela que eu não iria mais perder. Foi então que eu coloquei um porta-chaves. Logo que eu entro em casa tem um porta-chaves. O que eu faço? Qual é o hábito que eu criei? Chego em casa, coloco a minha chave do carro e coloco a chave da casa ali. Pronto, eu nunca mais perdi. E por quê? Porque tem um local para eu colocar a chave e eu sempre coloco a chave ali no porta-chaves. Pronto. É isso que tu deve fazer com os teus controles financeiros. Tu deve ter um local adequado para botar os teus documentos. E tu vai ver que quando a gente falar na organização, eu vou te sugerir a forma, o processo, o procedimento que tu deve ter para fazer os teus controles de forma adequada. Mas por enquanto, o que tu precisa, nesse primeiro momento aqui na estrutura, é identificar aonde tu vai fazer isso. Não, eu não tenho tantos documentos, talvez uma gaveta seja suficiente. Mas eu gostaria de sugerir que tu tivesse no mínimo, umas 2, 3 gavetas, ou então um balcão, que aquele balcão vai ser aonde vai ser o teu local de guardar as tuas finanças. Tu vai ver que o processo te pede que seja assim. Ou seja, os teus envelopes mensais, que eu vou te sugerir, e todos os documentos, né, que tu vais pagar, que tu tem ali. Além da questão física, também tem a questão virtual, do computador, das tuas planilhas, e até os pagamentos que a gente faz eletronicamente hoje, que é tão comum, que tu tenha isso. Então o que tu deves fazer? Crie planilhas para isso. Crie arquivos para isso. Então, como que eu gostaria de te sugerir o local dentro do computador? Põe um lá que seja finanças, e aí dentro de finanças tu põe o ano, por exemplo, 2017. Dentro da pasta 2017, que está dentro da pasta de finanças, tu vai colocar mês a mês, janeiro, fevereiro, março. E aí o que tu vai fazer? Ali dentro tu vai botar todos os pagamentos que tu fez, dentro de janeiro, dentro de fevereiro e assim sucessivamente. Pronto, tu nunca mais vai perder teus documentos. E, como eu já te sugeri, fisicamente. Então, nosso primeiro ponto aqui nessa aula, na nossa aula, estrutura é um local adequado para isso.
O segundo ponto fundamental é o material. Qual é o material que eu gostaria de sugerir que tu tenhas? E eu quero te sugerir 10 materiais. O primeiro que eu quero te sugerir é que tu tenha um computador. Pode ser o teu notebook, seja o que for. O segundo é uma impressora. O terceiro é materiais de escritório, como envelopes, papel, clips, grampeador. Quero também te sugerir, que já falei ali na estrutura, é um arquivo, gavetas, um armário. Também é fundamental que tu tenha a planilha de Excel. Mesmo que tu tenha os teus controles, que tu faça os teus controles via site, é importante para que tu tenha, logo adiante tu vai ver nas análises que eu comento sobre teres o teu balanço patrimonial. Muito importante tu ter uma calculadora, porque assim tu vai conseguir fazer de forma mais adequada os cálculos e de forma mais rápida. Também quero te sugerir o celular, porque com isso tu consegue fazer através do aplicativo, fazer as operações que tu precise. A própria internet, né, que tu vai conseguir fazer os pagamentos. E tu deves ter ainda a preocupação de ter, conforme o tamanho da tua estrutura e da tua renda e teus gastos, ter uma assessoria tanto contábil quanto jurídica. No caso de jurídica, principalmente se for o caso de tu estares numa situação de endividamento. Talvez tu diga, Rogério, eu quero uma estrutura menor, eu não preciso de tanta coisa assim. Ok, então eu quero te propor no mínimo 3 coisas para que tu tenha na tua estrutura, entre equipamentos e material de escritório. Que tu tenhas o local adequado, então que tu tenhas a questão física, por exemplo, 2 gavetas, um armário e espaço no teu computador. Queria te pedir também que tu tenha algum material aquele material de escritório, como envelope, como papel, caneta, para que tu possa fazer isso. E por fim, uma calculadora ou um celular que tu vai poder fazer as operações. Só isso, essas 3 coisas mínimas para tu fazer o teu controle financeiro, que é necessário para a tua estrutura. Olha só isso. E te digo, muitas pessoas não conseguem, quando eu peço, tá bem, vamos ver as tuas finanças, me passa aí os documentos ou então os teus controles. E a pessoa não tem, porque não faz esse tipo de controle. Por isso, fundamental, essas 3 coisas que eu te pedi. Local, material, para que tu deixe organizado, e também a calculadora para tu fazer esses cálculos mínimos. Quero te falar também sobre a organização com as pessoas. Como é que isso funciona? É basicamente um acordo que deve ter no teu orçamento, na tua casa, no orçamento que tu montares, no planejamento que tu for fazer, quem vai ficar responsável pelo quê? Então é as atribuições. E veja bem, de família para família isso muda muito e depende de cada família como quer fazer. Aquelas famílias que vão utilizar o orçamento compartilhado, ou seja, o esposo, a esposa vão colocar a renda toda junta e aí com esta renda vão distribuir os seus gastos, beleza, no mesmo orçamento, mas aí na hora de fazer as despesas, atribua quem vai ficar responsável pelaquela despesa, pelaquele gasto, deixar bem claro. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que na tua casa existe a renda fixa da esposa, a renda variável do esposo. Ok, já deixa definido ali no teu orçamento que cada um é responsável por isso. E depois nos gastos, por exemplo, o gasto semanal com o super vai ficar de atribuição da esposa. O gasto do IPTU, o gasto da luz, da água com o esposo. Ok, vai deixando bem definido isso
que nós vamos ver a importância disso mais adiante. Então, dependendo da estrutura que tu vai montar o teu planejamento, tem que ter bem claro as atribuições das pessoas. E se por acaso na tua família a opção for, não, nós vamos deixar separados os orçamentos, eu vou ter um orçamento que eu vou ficar responsável tanto pelas rendas quanto pelos meus gastos, e o meu marido, meu esposo, vai ter o orçamento dele, que ele vai ficar responsável tanto pelas rendas dele como pelos gastos. Se a tua opção for essa, tem que ficar claro de quem é cada atribuição dos gastos. Por exemplo, no orçamento dela vai ter atribuições como o supermercado, a TV a cabo, médicos, e no orçamento dele vai ter as atribuições de IPTU, aluguel e tudo mais. Mas tem que ficar claro essas atribuições das pessoas. Ok? E por fim, eu quero falar sobre o tempo. Para nós fecharmos essa nossa aula de estrutura, eu quero falar do tempo. É muito comum as pessoas me dizerem, Rogério, mas para a gente fazer os controles é muito ruim, é tanto tempo que eu tenho que dedicar toda semana. Olha só, eu vou te sugerir agora na nossa próxima aula o processo de como tu deve organizar. E tu vai ver que a minha ideia é que tu automatize isso, ou seja, que tu deixa isso como um hábito teu de fazer esse controle. E que, olha o que eu vou te dizer agora, apenas uma vez por mês, pega um sábado pela manhã, uma vez por mês, tu vai fazer a reunião dos controles, das informações que tu tem, e aí colocar na tua planilha, ou então colocar nos teus controles, via site ou app, seja o que for. Rogério, mas eu já uso um app que ali eu vou colocando direto os gastos que eu tenho. Ótimo, melhor ainda, porque daí tu já está fazendo ele automático. Mas te digo por experiência e por acompanhar alguns que já fazem isso, que muitas vezes isso fica falho. Porque naquele momento eu não consegui fazer o controle, aí eu me perdi, aí ele fica mais ou menos. Por isso que eu vou te sugerir mais adiante que tu faça os teus controles, que ele vai ser mais eficiente e que tu vai conseguir dar uma dedicação não tão constante, mas uma vez, de forma bem pontual por mês. Então, estou te sugerindo que tu te organize para uma vez por mês, pegue uma manhã de um sábado, uma manhã de um domingo, apenas uma vez por mês. Tu reúna todas as tuas informações e coloque os teus controles financeiros de forma bem adequada e que tu vai te sentir super bem quando tu começar. Primeiro mês aconteceu, segundo mês aconteceu, terceiro mês aconteceu, tu começa a fazer a análise, que vai ser a nossa última aula, de forma bem segura e controlada. Para nós concluirmos a nossa aula de estrutura, eu quero te sugerir 10 passos que tu deve seguir para fazer de forma adequada a tua estrutura. Olha só. Primeiro passo, identifique as funções e acordo das pessoas. Deixe claro quem vai ficar responsável pelo quê e como que tu vai montar o teu orçamento, se em conjunto ou em separado. 2. Identifique o local onde será feito a gestão financeira. E aí vale a lembrança de local físico e o local virtual também. 3. Definir um tempo para realizar os controles. Então é importante, tu vai deixar o primeiro fim de semana do mês para ver os controles do mês anterior, se tu vai deixar o segundo fim de semana ou não, um dia da semana, mas defina qual é o tempo que tu vai deixar destinado para tu fazer os teus controles. O passo 4 é, defina e mantenha os materiais de apoio permanentemente. Tu teres envelope, tu teres alguns papéis para fazer anotação, ter a tua calculadora, grampeador. Então tenha sempre isso bem atualizado e bem à tua mão, dentro do teu local que tu vai destinar para as tuas finanças, para que tu tenha a tua estrutura bem adequada. O passo 5º seria definir
um tempo para fazer atualizações sobre as finanças e o mercado financeiro. Ou seja, para tu dar uma lida, dar uma olhada em oportunidades e ameaças que podem estar rondando. Lembra aquela ideia do ambiente externo e o ambiente interno? Então é fundamental tu também estares atento ao que está acontecendo no mercado, porque isso com certeza vai impactar nas tuas finanças. O passo 6 é: jamais misture contas e controles da empresa com os controles familiares. Principalmente se tu és um empresário, médio empresário, microempresário, não importa. Já vi muitas vezes isso acontecer. Há uma mistura entre os controles pessoais com os controles da empresa. Tenha claro que uma coisa é o teu planejamento orçamentário familiar e outra coisa é o planejamento da tua empresa, da tua esposa, do teu esposo, e que não pode ser misturado em hipótese nenhuma. O passo 7 é a importância de tu, tendo necessidade, teres o auxílio de um contador. Alguém que vai te ajudar a fazer o teu imposto de renda, caso isso seja necessário. Se não, óbvio, tu podes fazer isso diretamente, mas sempre é bom ter uma pessoa que tenha o conhecimento, um especialista para te ajudar. O passo 8 é, no caso de necessidade de apoio jurídico, ou por um contrato que tu está fazendo importante, uma compra financiada de uma casa, de um novo investimento que tu queira fazer, ou se tu está numa situação de endividamento, para ter claro quais são os teus direitos. O passo 9 é a importância da tua estrutura, efetivamente. Ou seja, deixar claro que tudo isso que eu estou te falando em termos de estrutura é fundamental para que tu consiga fazer um bom controle financeiro. E o 10º passo é, se tu optar por aplicativos e sites de controles, atenção o que está por trás dele. É importante tu ter segurança, porque olha bem, tu vai entregar as tuas finanças para alguém que pode ser desconhecido. Então cuidado e tenha bastante atenção nisso. São essas 10 dicas, esses 10 passos que eu gostaria de sugerir para tu seguires. E quero concluir essa nossa aula de estrutura te dizendo que é muito, muito importante tu teres estrutura. Porque se tu não tiver um mínimo de estrutura e realmente entender a importância de tu te preparar para fazer os teus controles, tu não irás conseguir fazer de forma adequada. Já vi muita gente me falar, bah, Rogério, deixa que eu tenho tudo na cabeça. E na hora de efetivamente fazer a análise, as coisas não acontecem. Ou ficam muito, muito informal. Ou ficam muito longe do que de fato é a realidade. Então, tem uma estrutura adequada que é a base para tu realmente poder fazer um bom controle financeiro. Ok? Agradeço a atenção. Nos veremos então na próxima aula.